Gritaram bastante. É um menino, mas erraram, antes e durante. Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast literário Rabiscos. Estou aqui com a minha amada Lua Ferreira toda terça-feira. Tudo bom, Lua? Ai, que delícia! Nossa, quando eu não venho, eu sinto uma falta. Você não veio nos 2 últimos. Pois é, olha que absurdo isso. Cadê o Rodrigues? O que você arrumou que você me tirou assim Que dos dois? você arrumou que você estava tão ocupada a ponto de não Não. participar do Cadê Rabiscos. o Rodrigues que me cortou, gente? Vocês não estão Que entendendo. mentira, que mentira. Isso é um ultraje. Mas foi Senti só lindo, falta. eu Você adorei. ganhou o livro do Fábio Ulloa. Nossa, me senti muito prestigiada ganhando, recebendo esse livro em casa. Ele adorou a sua leitura. Ai, Quis te presentear, achei lindo a atitude dele também, também. gente, né? O livro é bonito, né? Obrigada, Fábio, se você estiver escutando. É isso aí. Obrigado, Fábio Lhoa. E também o da Bienal de Artes, com o Paulo Miada. E ele é um cara muito legal. Ele é o curador do livro, que faz aí 70 anos, agora 71, da Bienal de Arte de São Paulo, que já foi chamada também de Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Eles lançaram um livro esse ano, o livro também é muito bonito, com muitas fotos, com muitos textos, contando toda a história da Bienal. Então, se você está caindo aqui de paraquedas e quer ouvir esses episódios aí para trás, por favor, só voltar e ouvir. Lua, estaremos juntos. Eu vou prestigiá-la, você e os escritores aglomerados na Bienal do Livro. Dia 9 de julho, sábado, na Bienal do Livro, às 11 horas, você e vários escritores do aglomerado estarão lá. Como é que vai ser isso? Exatamente, a gente está numa expectativa deliciosa, até porque eu vou conhecer muitos dos meus amigos que eu só conheço pelo Instagram, pelas redes, e a gente vai ter a oportunidade de dar aquele beijo, aquele abraço gostoso. Nossa, gente, eu estou tão ansiosa por isso. Vai ser legal, não vai? Uhum. Então, quem for de São Paulo, quem for de perto, quem estiver por lá, vai ser lá no Parque Anhembi, Bienal do Livro de São Paulo. Eu vou estar lá prestigiando a Lua, aplaudindo a Lua, e também para um abraço. Então, se você for ouvinte do Rabiscos e quiser aparecer na Bienal do Livro, estaremos lá. Isso, quem não for de São Paulo e quem morar longe também, por favor, gente, faz um esforço Faz um aí. esforcinho. Inclusive a Carol Pedrosa, nossa apresentadora do Cabine do Filme, falou que ia dar um jeitinho de ir, hein, Carol? Se você está nos ouvindo, pareça também, que ela também quer te conhecer, Lu. Ela falou que quer conhecer você. Todo mundo quer conhecer você. Corre para o abraço, estou te esperando. Eu acho que eu vou até ficar enciumado de tanto que as pessoas querem te conhecer. Sei. Muitas pessoas querem te conhecer muito. Para quem está caindo de paraquedas aqui, o Tadeu é um piadista. Não gente. sou, não. Esse é outro ultraje da Lua. Lua, quem está na nossa sala de estar hoje? A gente está recebendo meu amigo Guilherme Aniceto. Eu vou apresentar aqui, vou dar uma apresentação rápida. O Guilherme é natural de Itajubá, sul de Minas Gerais. Publica poemas em antologias desde 2013. É autor dos livros de poemas Nós Líricos, editora Literacidade, Guerra, editora Penalux, e 30 poemas para o Orgulho, e um para depois. Publicação independente. É coautor do livro Aglomerados, eu também estou lá, de 2020. Poeta colaborador da revista Subjetiva desde 2017 e do portal de poesia contemporânea. Fazia poesia desde 2021. Haiqueer é o seu 4º livro de poemas. Nós vamos falar sobre ele, Guilherme. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, Gui, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tadeu, Lua, pelo convite. Estou muito feliz de poder conversar com vocês sobre poesia, sobre as coisas que a gente escreve por aí. Ah, que legal, fiquei feliz também. De Aglomerados com você, Lua. A gente está feliz, seu livro está lindo. O Guilherme é um talento, né, Lua? Quando ela me apresentou você,
fazendo um parênteses aqui antes, a gente conversa muito, né, de poeta, pessoal que está escrevendo nas redes e tal, e aí a gente sempre comenta, né? A gente tem uns que a gente gosta mais, uns que a gente gosta menos, uns que a gente curte o estilo, outros que a gente não gosta do estilo. E ela falou, eu gosto muito da poesia do Guilherme Aniceto e tal, vou te mostrar. Aí ela foi me mostrando suas poesias e foi muito legal, foi uma surpresa muito boa, você é muito talentoso. Obrigado. Obrigado. A Lua que é generosa. Não, não é generosidade, não é. Aceite, sem falsa modéstia, por favor. Ô Gui, antes de eu passar a bola para a Lua, assim, eu vou só fazer um breve comentário aqui. O seu livro é um livro que traz haikais e você traz no nome, né, o haiqueer. Você é como um escritor gay e que levanta essa causa na poesia, né? Eu sei que toda essa discussão que envolve hoje a minoria, ela vai para muitas vertentes dentro da cultura. Tem gente que gosta de falar dela, tem gente que pode escrever sobre outras coisas, sendo um escritor queer, por exemplo, como foi com o Matheus Terra Leste, que veio aqui, Matheus Baldi. Tem pessoas que usam da literatura como arma, como força também de um novo enfrentamento. A gente vê o cenário literário mudar um pouco, as mulheres escrevendo mais, as mulheres tendo movimentos muito significativos na literatura, a mulher negra, a literatura indígena, né, a literatura LGBTQIA+, inclusive agora tem o festival Mix Literário. Inclusive você pode participar, Gui, porque é um festival muito incrível. O Ale Rabelo que organiza, ele está aqui todo ano falando do festival, esse ano ele vai estar de novo. Eu queria fazer essa introdução para o pessoal que está chegando aqui e não te conhece, assim, que você consegue ter na sua poesia também a sua causa, assim. Antes de passar a pergunta para a Lua, eu queria só pontuar esses percalços aqui. Ótimo. É isso mesmo, é bem isso, é só fazer um complemento, que eu tenho, para mim é muito importante eu falar das coisas que acontecem no mundo de verdade. Eu não quero que a minha poesia seja só bonitinha, vamos falar assim. Eu quero que ela seja real também, que ela fale das pessoas, das histórias das pessoas, e é bem isso, né? Que o que está muito próximo de mim é essa causa LGBTQIAP+, e para mim é que as pessoas conheçam essa realidade, e eu faço isso na minha poesia. Então isso para mim é muito importante. E faz lindamente, Guilherme, com muita sensibilidade, que é uma marca, assim... e você tem uma coisa que eu admiro, que você fala de um assunto que é doloroso, né? E você fala de dor, mas você consegue colocar isso com muita delicadeza nos seus textos. A forma como você escolhe as palavras, enfim, tudo traz muita delicadeza. Eu acho isso muito, muito bacana. Eu queria te perguntar sobre a escolha do haikai. Eu acho muito interessante você trazer um formato tão tradicional quanto o haikai, com uma temática tão atual, né, moderna, né, a coisa, né, do LGBTQIA+. Então, assim, como que foi isso? Que loucura foi essa? De onde você trouxe? Como você chegou nessa mistura que deu, assim, super certo, ao meu ver, assim, lendo o livro. Então, nada é por acaso, né? Quando você falou da escolha das palavras, a escolha do formato do poema nunca é por acaso. E o haikai surgiu, na verdade, de uma oficina que eu fiz no portal Fazia Poesia, que vocês citaram que eu faço parte do portal desde 2021, né, do ano passado. E a gente fez uma oficina no ano passado sobre o haikai, que a gente estudou desde as origens, que o haikai é um poema de origem japonesa, né? Que nas origens ele é sobre a observação, a contemplação da natureza, um retrato do momento, né? Um retrato de um instante. E eu quis fazer um retrato, mas não de um instante, sim de uma realidade, né? E para falar também que o ser humano também faz parte da natureza, né? E fazer um haikai sobre a temática queer, que é uma coisa que para mim é uma coisa muito natural.
E eu quero que seja natural para todo mundo. E para falar também que, apesar de ser um tema moderno, contemporâneo, né, o tradicional também tem espaço. O moderno não precisa destruir o tradicional. Tem espaço para tudo e para todo mundo. Né? Não quero também destruir o que foi construído, quero desconstruir o que tiver problema e reconstruir, né? Gui, a gente, para o pessoal que está chegando, que está ouvindo esse episódio ou chegando no Rabiscos agora, o que é o conceito queer? Queria que você falasse um pouco disso e como que você se identificou assim com o seu gênero. Então, queer tá na sigla LGBTQIA+, né, é o quê? Queer é um termo guarda-chuva, que na verdade ele quer dizer muita coisa. Em poucas palavras, queer é tudo aquilo que foge à heterossexualidade. Então, toda pessoa que não age de forma heteronormativa ou cisnormativa, que não se identifica nessa normatividade, pode se identificar como uma pessoa queer. É muito importante a gente pensar e ter em mente que é sobre autoidentificação. A gente não pode sair rotulando as pessoas conforme a gente acha. É a pessoa que se diz queer ou não. Eu me considero um homem cis, gay, e também queer, no que se refere à sexualidade. Não necessariamente ao gênero, e sim à sexualidade. Certo, ótimo. Eu achei muito interessante essa sacada do high queer. Eu fiquei pensando se foi genial. Achei muito genial isso. E eu fiquei pensando se o título surgiu primeiro. Se você sabe, porque assim, é como se você tivesse um start assim no high queer e vou fazer haikai e colocar essa pauta que é minha. Ou se veio depois. Muito interessante a pergunta, que realmente o título surgiu primeiro. É uma coisa que eu queria até falar, que geralmente em entrevistas essas pessoas perguntam, né, como que é o seu processo de escrita? Eu não tenho um processo de escrita. Na verdade, a escrita para mim é um projeto. Eu tenho projetos de escrita. Eu começo sabendo exatamente o que eu quero escrever e tenho um começo, um meio e um fim. Eu comecei, depois da nossa oficina de haikai, eu pensei, eu quero escrever haikais com temática queer. Queer. Pensou assim, um estalo, assim, um insight. Aí surgiu o nome antes de surgirem os poemas em si. Aí com o título em mente, com a temática que eu sempre escrevo sobre ela, na verdade eu só adequei ao formato, né? Que as ideias já estavam dentro de mim e eu já vinha refletindo sobre isso há muito tempo. E aí foi surgindo e quando surgiu uma quantidade razoável de poemas, eu resolvi enviar para a Penalux e a gente publicou. Eu senti muito como insight, porque eu achei assim, eu gosto muito desse título, achei genial. Eu vou aproveitar para ler um texto. Eu separei vários, mas assim, né? Eu não posso ler o livro inteiro, porque aí senão as pessoas têm que adquirir. O Wilson e o essa... Tonho vão xingar a gente. Aliás, abraço pro Wilson e pro Tonho. O Wilson Gorge e Tonho França, queridos amigos aí da Penalux. Maravilhoso. Expulsa de casa, a mulher trans atravessa chão feito de brasa. Reitero que a forma como você fala de um assunto que é tão doído, com tanta delicadeza, e o próprio formato do haikai, ele traz isso, né? Ele traz essa, né? Ele pede a delicadeza e a síntese, né? Quando a gente começa a explicar demais, a gente começa a pôr palavra demais, a gente perde um pouquinho de sensibilidade, começa a ficar muito descritivo. A gente tem, quando você tem um hábito, quando você passa a ter o hábito de leitura, né? Até eu tive no Sesc batendo um papo com a Bruna Beber, que também escreve haikai, que ela é ótima. A gente falou bastante sobre Leminski, Basho também, que eu gosto muito. E eu tava falando com a Lua, que a Lua, ela falou que ela tem um pouco de dificuldade com haikais. E ela falou, nossa, eu gostei tanto do livro do Guilherme, e olha que eu tenho dificuldade com haikais, né? Eu achei super curioso. E eu, como fã de haikais, eu sempre tento entender o estilo literário virando uma chavinha aqui na minha cabeça, não lendo como uma poesia tradicional. Porque isso que você falou da origem do haikai, de contemplação do momento, né? Se você está vendo uma fotografia, né? Na época que não existia fotografia, o haikai consegue descrever aquilo lá, seja um homem num cavalo.
né? Você faz a métrica silábica e você consegue descrever o homem no cavalo. Quando você observa, o que tira a sua concentração, Gui? Na verdade, se eu estiver focado, pode estar acabando o mundo, que eu não... Ai, que delícia. Se eu estiver no meu transe ali, no meu momento de escrita ali, se eu estiver focado mesmo, não saio. Mas é só se eu não estiver mesmo focado. Mas e tirando a sua observação da literatura, quando você está na rua, quando você está observando as pessoas, como escritor que é, como poeta que é, o que te tira, o que te desconcentra, o que te faz ser uma pessoa que você não gostaria de ser naquele momento, te deixa com raiva, alguma coisa assim? Deselegância e eu não sei a palavra, mas pessoas são, não sei dizer. É um pouco daquilo que a gente observa muito, né? Que as pessoas às vezes não enxergam o outro. Acho que a palavra não é bem negligente. É quando as pessoas passam pelas outras como se as outras fossem invisíveis. E a gente vê muito, muito isso, né, hoje, né? Porque tá todo mundo correndo, todo mundo na correria, querendo resolver tudo e não enxerga a pessoa que está do lado, que está ali precisando de alguma coisa, né? Isso me tira muito do eixo. E eu procuro sempre ficar no eixo. E aí eu não observo muito as pessoas nesse sentido. Eu procuro olhar para onde as coisas estão boas, e escrever sobre o que está ruim, que aí é onde eu foco. Não saber dizer também é uma forma de dizer, então tá tudo certo. Quando você escreve, eu tenho um amigo que é curador aqui do Rabiscos, inclusive, o Alisson Estevam, um beijo para ele. Escreve sonetos, ele tem 23 anos, escreve sonetos, 24. E o soneto você tem a mesma preocupação do haikai, na minha opinião, porque você tem que preocupar com o tema, você tem que se ouvir enquanto sentimento, mas aquilo tudo tem que cair numa contagem silábica, senão não funciona. E você escreveu vários, né, nesse livro, um livro disso. Você se preocupa com a forma em qual momento da sua criação? É aquilo que eu falei, né? A minha escrita tem projeto. Quando o meu projeto pede que eu me preocupe com a forma, eu me preocupo. Mas normalmente não. Normalmente o meu projeto é mais trabalhar um tema específico. E esse livro em especial? Nesse caso do Haiqueer, como foi de haikais, eu me preocupei no livro todo com a forma. Eu quis escrever vários dos poemas, inclusive tem rimas, tem 5, 7, 5, né, versos, e isso para mim foi importante porque eu queria trazer essa estrutura formal do haikai, não fugir muito dela, mas inovar no tema e não na forma. Sim, e até porque se a pessoa não quiser ter essa preocupação com a forma, não vai escrever haikai, né? Vai escrever outra coisa. E outra coisa também, que a contemporaneidade, né, o que a gente observa muito, é que os poetas hoje, eles prezam muito pela liberdade formal, né? E a liberdade formal não é necessariamente escrever em verso livre, é escrever em verso livre e escolher escrever em forma fixa também. E isso para mim é importante, porque a gente tem a liberdade para escolher o que quiser escrever, né? Eu ia falar isso porque é uma discussão muito corriqueira, né? Porque a gente não engessa a literatura e ninguém quer engessar. A literatura falada é muito bonita. A literatura do slam é maravilhosa, né? Do saraus é maravilhosa. E não existe poesia menos poesia. Não né? existe poesia menos poesia, de forma alguma. E claro que os arcaicos, né, que vem do latim pau no cu, os arcaicos da literatura, eles têm esse apreço muito forte, por isso diminuem alguns tipos de literatura ou não classificam alguns tipos de literatura. E muito se fala, muito passou-se a chamar poesias curtas como haikais. Eu escrevo haikais, às vezes a pessoa escreve frases, eu escrevo haikai, como um atalho para descrever a forma também. O que eu acho que você ter uma literatura livre, ela não necessariamente não, ela pode ser livre, mas ela não deve ser desrespeitosa. O respeito e a veneração que eu acho que a gente tem que ter na poesia, ela não deve ser ofuscada por pessoas que querem menosprezar a poesia, né? Poetas que não leem poesia, que não consomem poesia e que querem talvez esse pseudo-status que a poesia pode oferecer, ou as chuvas de like. Agora não é mais moda a poesia, né? Tem uma época que era muita moda a poesia no Instagram, agora o Instagram nem tá entregando mais poesia. Verdade. E aí some, né? O Leminski tem uma coisa que ele falava, que eu gostava muito, que ele falava assim, é muito fácil ser poeta aos 10, aos 15, aos 17 anos, aos 20 anos, eu quero ver ser poeta aos 50, aos 60, aos 70 anos. Esse é o verdadeiro poeta.
E eu gosto do Leminski por isso, assim, e eu acho que isso que você falou é um tema muito corriqueiro entre o pessoal que escreve. Eu quero ser poeta há muito tempo. Eu tenho uma teoria também. Quando você fica velho, não velho, quando você passa dos 60 anos, o segredo é usar camiseta. Porque aí você nunca parece velho. Se você usar a camisa social, você parece velho. Velhos de camiseta não parecem velhos. Você pega o Mick Jagger, usa camiseta, entendeu? Até 30 ou 40 anos, depois parem. Isso. Eu Ô, quero Lu, ler, é isso eu que eu ia quero falar. Vamos aproveitar ler para ler mais. um texto aqui. Não existe o fora, se é tudo armário no mundo em que a gente mora. Achei isso muito interessante. Gostei também desse. Esse é muito importante para mim também. De certa forma, está todo mundo escondido, né? Guilherme, como que foi sair do armário para você? O armário específico de contar para todo mundo que eu sou gay, né? Porque é tudo Porque armário. esse daqui Muitos armários, né? esse daqui que a gente falou tá na hipocrisia, né? Mas assim, porque a hipocrisia é uma coisa que é difícil sair da gente nesse momento atual. Acho que a gente até tenta sair da hipocrisia, mas a hipocrisia não sai da gente. Mas como foi se revelar como gay? É interessante a minha história com esse armário, que para sair do armário eu tive Olha, que a gente sair de está com casa. participação especial do gatinho do Guilherme, viu, Minha gata gente? já tá falando, tá na hora de jantar. Daqui a pouquinho eu vou dar comida para eles. Mas o meu armário foi interessante, que eu saí de casa antes de sair do armário. Eu tive que ficar um tempo longe da minha mãe, dos meus irmãos, morando com meu atual marido, que na época era meu namorado. Eu dizia para eles que era um amigo e tal, para tomar coragem para poder sair do armário efetivamente, né? Aí foi um ano que eu e ele moramos juntos, foi em 2012 que eu saí de casa, e em 2013, em determinado dia lá, eu falei, não, vai ser hoje, e a gente foi visitar minha mãe, a gente conversou, e eu contei para ela, e ela falou, já sabia, só que eu estava esperando você me contar e tal, eu queria participar e tudo mais. E aí, a partir daí, foi mais leve para mim, eu comecei a agir naturalmente com todo mundo passou a saber que o Fábio era meu marido e não meu amigo, e aí a gente assinou a nossa união estável, depois a gente casou, e a gente está aí até hoje, né, 10 anos depois. Você tem uma poesia que você fecha o livro, dentro do que a Lua te perguntou, como foi sair do armário, e você fecha o livro falando, mataram mais uma, a eles as estatísticas, a nós dinamites. Você teve essa facilidade, não sei se eu posso dizer assim, com a mãe, de falar, eu já sabia, filho, né? Aí a sua preocupação passou a ser, então, a preocupação de ser um homem gay no mundo, que é um outro fardo. Quando você tem a família é só mais um, né? Só mais um fardo. E a gente acabou de vir da parada LGBTQIA+, que foi um sucesso, retornando aí depois de um tempo. E nós temos um rechaço do governo à literatura geral, à literatura LGBTQIA+, aos escritores, ao homossexual, às mulheres lésbicas, enfim, a todos os gêneros, né? O que te causa medo nesse mundo, Gui? Quando você escreve, você tá dando sua cara a tapa. O que te causa medo? Eu tenho muito medo, e aí agora eu vou desabafar, né? Medo de, quando a gente está na rua, eu e meu marido, da gente demonstrar carinho. Porque ainda hoje eu tenho esse medo, porque na rua a gente nunca sabe quem que tá na esquina adiante, né? Quem que a gente vai encontrar ali na frente. E semana passada a gente teve um episódio de homofobia que a gente sofreu com um cara saindo no supermercado e a gente não esperava. Então, esse medo ele é muito presente, mas eu tenho comigo também que o medo e a coragem tem que andar junto. Porque se a gente se deixar tomar pelo medo também, a gente não vive. A gente não faz o que a gente quer fazer. O que Vocês a gente foram tem que fazer. agredidos? Agredidos não. Foram Não, a gente xingados? foi xingado e ameaçado. Mas a gente entrou no carro e foi embora e não deu tempo de fazer nada, de acontecer nada. A gente também se protege dessa forma, né? E isso não devia ser a forma ideal de se proteger, que é entrando no carro e fugindo. Mas, enfim, é o que a gente pode fazer, né? O meu medo é esse, né? É não saber o que encontrar lá fora. Que ainda hoje, mesmo com tudo que a gente tem feito, tem falado, tem todos os espaços que a gente tem ocupado, ainda hoje existem pessoas, a exemplo do cara que está lá na presidência, né, que pensam como pensam e agem como agem. Isso que você está numa cidade pequena, mineira, conservadora, né? De certa forma Muito também, né? conservadora, né? Aqui
o percentual de voto que Bolsonaro teve foi lá em cima, acho que 80%, acho que da população que votou nele. E eu acho isso muito triste, porque quando a gente fala de uma ideologia política hoje, você está falando de proteger as pessoas que você gosta. Quando você fala um discurso contra o Bolsonaro hoje, você quer proteger as pessoas que você admira. E não é simplesmente um governo que vai estar lá, igual eles falam, aceite a democracia, não sei o quê. Eu entendo, claro, o discurso democrático deve existir, né? Eles que não entendem, mas quando a existência de um governo começa a colocar em risco a vida de pessoas, né? Você vê os indígenas, você vê hoje a Polícia Federal decretando 100 anos de sigilo da morte do Genivaldo, que morreu no camburão da polícia. Você vê como que foi descaso brasileiro com as buscas do Bruno e do Dom Phillips na Amazônia, né? Você vê tudo, né? O agronegócio desenfreado. Enfim, para a gente resistir, nós que somos poetas, se a gente não puder falar ou não ter pelo menos um espaço para falar, a gente simplesmente vai ser condescendente a tudo isso também, né? Eu penso. E é o que eu costumo dizer quando me perguntam. O meu lugar de fala é na poesia, porque é onde eu sei que eu posso ser corajoso sem sofrer fisicamente por isso, né? E você faz muito bem. Guilherme, eu queria continuar falando sobre o momento de você se assumir, enfim, tudo isso que permeia, né? E eu queria pegar, eu queria não, eu peguei aqui um texto que está no seu Instagram, saindo um pouco do Haikai, até para as pessoas também terem oportunidade de conhecer o Guilherme fora do Haikai, o Guilherme que vai além, que é o poeta que não só escreve Haikai, é o poeta que tem um projeto e segue e cumpre aquilo ali, independente de ser haikai, versos livres, enfim. Diz assim: sonhei com o meu pai. Ele não era meu pai. Era um desconhecido que se importava um pouco comigo. E era bom. Eu puxava cadarços e mais cadarços de um vão nos meus dentes, cadarços de brancos a vermelhos, sangue de gengiva. Ele amarrava todos eles. Eu estava seguro, porque não tocava o chão. E sorria. Você falou que quando você trouxe, né, que você assumiu a sua homoafetividade, que você foi muito bem aceita, que a sua mãe, né, teve uma reação bacana, eu já sabia, só estava esperando você me falar. Eu não sei se o seu pai é vivo, não sei da sua história, assim, né? Mas, assim, você não tocou no pai. E eu já li mais de um texto seu falando dessa relação paterna. Eu queria saber se isso vem de você, da sua vivência, ou se é o seu olhar para o mundo, né? Como você vê isso acontecer, ou as duas coisas, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso. Na verdade, são as duas coisas e é a minha vivência mais forte do que todo o resto, porque meu pai é vivo, eu sei que ele é vivo, mas eu não falo com ele pelo menos 5, 6 anos, eu acho que eu não converso com ele. E eu não cheguei a sair do armário para ele, né? Eu saí para minha mãe. Tanto que os dois, eles são divorciados há muitos anos mesmo. Acho que mais de 15 anos que eles não são mais casados. E ele saiu de casa como se tivesse saído da nossa vida, também é o que eu sinto. E eu sei que os meus irmãos, provavelmente, eles vão escutar esse podcast, podem até me julgar por isso, mas sei que eles perdoaram, mas eu não consigo perdoar esse abandono afetivo, sabe? Que para mim é muito forte. E algumas situações também de homofobia que aconteceram e que para mim não são questões que eu consigo perdoar hoje. Eu acho que o perdão ele tem que ser uma coisa que sai da gente e não de uma necessidade de ser aceito porque eu perdoei ou não perdoei. E eu tenho muito essa relação conturbada, né, com o meu pai, com a pessoa que ajudou a me formar, né, como ser humano, fisicamente falando, não psicologicamente falando, não emocionalmente falando, que a minha mãe, ela sempre foi muito mais do que só uma mãe, né? Ela sempre foi a pessoa que sempre esteve lá e ele não.
Tanto é que tem um poema no meu primeiro livro que eu coloquei, fiz questão de colocar, que eu faço essa relação, né, que de um lado da minha formação estava minha mãe e do outro, onde devia ter um pai, tinha um tronco de árvore, né, que é algo para segurar ali, que não era uma pessoa. Enfim, a minha relação com meu pai não existe hoje, né, na verdade. E isso para mim é muito... É a coisa mais triste que eu tenho para dizer. Ele tenta falar com você, não? Há pouco tempo ele tentou. Acho que não faz nem mês. Ele tentou falar comigo, mas eu não me sinto pronto. Você disse que você usou agora. Essa é a coisa mais triste que eu tenho para falar para você. Essa seria a razão maior da dor que você carrega, que depois eu queria ler um texto também. É o cerne da sua dor, da sua angústia. Provavelmente, se eu fizer terapia, provavelmente o que o terapeuta vai me dizer é a culpa do seu pai. E eu queria só emendar aqui para ler um outro texto seu, que aliás, eu gosto muito desse texto, que é Perspectivas da Dor. Eu me identifico muito. O mundo dói dentro de mim e gira em torno dessa dor uma outra dor maior. O universo dói ainda mais fora de mim. Fala um pouco disso. A gente está cercado de dores, né? Cada um está carregando uma dor aí e às vezes a gente acha que a nossa dor é maior que a de todo mundo e a gente não pode ficar comparando as dores também. Mas às vezes a gente tem uma dor que a gente não sabe nomear, tem uma dor muito maior que a gente não consegue nomear e essa dor normalmente é o cerne de tudo. É o que está ao redor das outras dores menores e que se a gente resolver a dor maior, as outras são resolvidas em cascata, né? E eu acho que essa minha dor é essa questão paterna e provavelmente se for resolvida, muita coisa na minha vida se resolve, mas eu não sei, não vejo perspectiva de se resolver agora. Pelo menos não sinto isso. E também tem a questão de que o mundo está cheio de problema, né? E que se a gente ficar fazendo muito na nossa dor, a gente não faz o que a gente tem que fazer no mundo, que é deixar a marca fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem que pôr a nossa dor no bolso e sair. Os seus outros livros você falava sobre o quê? Então, o primeiro livro ele foi a minha estreia. Eu escrevi sobre um monte de coisa, sobre a questão LGBTQIA+, sobre amor, sobre infância, sobre abandono paterno, sobre tudo. O primeiro livro foi mais um exercício mesmo, uma estreia do que um projeto especificamente. O segundo foi o Guerra. Eu quis falar sobre as questões que são importantes para mim, socialmente falando, economicamente falando, politicamente falando. Ele é um livro... Todo livro é político, né? Mas esse, mais especificamente, ele é político. O terceiro livro foi o Aglomerados, né? Que eu sou coautor, que teve a temática da pandemia e do isolamento. O quarto livro, ele tem a temática LGBTQIA+, também, que é um livro independente, que ele é o 30 Poemas para o Orgulho, um para depois. São 30 poemas escritos e publicados durante o mês de junho, um por dia, e tem um poema bônus lá no dia 1º de julho, né, que é justamente para dizer que o orgulho não acaba no mês de junho. Uma coisa que é muito importante ficar batendo na tecla é que durante o mês de junho está todo mundo tranquilizado por aí, chega julho, como se tivesse mais orgulho. Aí depois o High Queer, né, que é esse último livro com a temática queer e com o formalismo do haikai. Sua obra é um movimento político, completamente político. Parabéns. E não começou aqui, né? Que bom que eu me desconstruí a ponto de chegar onde eu estou hoje. Que bom que você consegue, né? Lu, isso que eu ia falar, quer ler mais alguns? Pode ler mais, você tinha separado vários, se quiser ler uns 3, assim. Tá. Eu não posso ler tudo, né? Não, porque senão... tudo não. Garfava a mulher, mas no sigilo comia o boy de colher. Adorei. Isso é boa. Trazendo um pouco de humor. Reflexo do humor e isso. Crítica, né? Aliás, assim, eu estava falando da sua delicadeza, mas você carrega uma acidez também, né? Tem que ter, né? Tem que ter, né? Faz parte, né? Uma coisa para ser completa, a experiência para ser boa, tem que ter
Tem que ter acidez. Senão não vale, né? Não só de ursinhos carinhosos e de mamãe. É verdade. Ô Gui, se alguém está chegando aqui e quer conhecer mais Haikai, o que você acha que a pessoa, além do seu livro, o que mais que a pessoa pode ler? Inclusive, eu deixo essa pergunta para a Lua também ouvir a resposta. Eu gosto muito de uma poeta, que ela é contemporânea, ela é viva ainda, que é a Alice Ruiz. Ela escreve muito Haikai. Eu indico ela para todo mundo, então é a minha indicação para Haikai hoje, Alice Ruiz. Eu acho ótimo partir do Guilherme, que esse tema é muito atual, então acho que é mais interessante para a pessoa linkar. Eu, particularmente, a minha experiência foi o seguinte: como que eu li Haikai? Eu comecei a ter contato com a literatura, assim, muito tarde, aos 30. Eu não tive isso na minha formação. Tem um ano, então. Tem menos um. Então, assim, e um dos primeiros livros, aliás, o primeiro que eu comprei foi do Manuel de Barros. Meu quintal é maior do que o mundo. Eu tenho uma relação de muito afeto com esse livro. O segundo que eu comprei foi do Leminski, porque foi uma época que o Leminski estava bombando em todos os perfis literários. Tinha a bendita da foto do livro laranja do Leminski com o bigode. Toda poesia. Eu falei, toda poesia. Então, assim, eu falei, eu quero ter esse livro, porque também eu quero ser pop. O livro marca texto. Exatamente. Pela cor e porque tudo a gente quer marcar. Exato. Nossa, e eu usei post-it nele, além de... Então, assim, a minha primeira experiência foi essa. A minha experiência foi essa, de pegar o Haikai com muita imaturidade literária. Então, foi muito louco. Assim, não foi legal para mim. Então, assim, eu acho que pegar um livro com essa temática sua contemporânea para começar a ter um contato com Haikai, eu acho muito bacana. Vou deixar aqui a indicação, gente, comece. Se vocês querem conhecer Haikai, já começa pelo Guilherme. Quando eu te perguntei, eu quero fazer uma pergunta para a Lua. Quando eu te perguntei por que não Haikai, você me deu uma resposta muito, muito legal, assim, e curiosa, que eu ia conversar com você depois, mas eu acho que vou conversar com você aqui agora. Uau, vai me constranger aqui. Eu falei que a gente estava falando justamente disso. A gente estava falando disso, que ela tinha acabado de falar que ela tinha gostado muito do seu livro, apesar dela não gostar de Haikai. Aí eu falei... Me constrange, assim, gente, não... Acho que não é um livro de Haikais, é um livro de Haikuers. Isso, acho que é isso. Isso aí. Aí eu peguei e falei, mas tem livros muito bonitos. Aí eu falei inclusive da Alice Ruiz, falei do Leminski, falei do Bachô, falei da Bruna. Aí a Lua falou assim, eu acho bonito Haikai, mas eu só acho bonito. Aí eu fiquei em dúvida dessa resposta. Então, sabe quando você vê uma paisagem do inverno? Sei. Aquela paisagem cinza, os galhos secos. Para mim é uma imagem muito bonita, mas parece às vezes que eu não sei ficar dentro dela, porque o inverno para mim é uma coisa que não me abraça, porque ele é frio. Eu entendeu? acho que você só leu Haikais com que gosto de inverno. Você só leu Haikais com palavras de estação de inverno. Não é, eu não sei. A gente vai dobrar ela até o final do... Eu não queria falar, olha que situação. Não, sério, isso é muito constrangedor. Eu pôs uma sinuca miserável. A sua sorte é que eu te amo, Tadeu Rodrigues. Porque senão a gente cortava relações hoje. Entendeu? Eu falava, por favor, me dá minha carta de demissão do Rabisco, que eu não posso mais permanecer nesse lugar onde eu passo. Eu entendi o que a Lu quis dizer. Você não se constranja, porque eu acho que é o diálogo super importante. Porque muitas pessoas podem ter tido essa mesma impressão que a Lua teve quando foi conhecer um estilo literário novo. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, as pessoas chamam algumas pessoas chamam todas as poesias de Haikais. E quando uma pessoa vai numa livraria e está numa descoberta, que o Rabiscos tem muito ouvinte novo, e ele procura um livro de Haikai, por exemplo, ele pode ter justamente
essa sensação que a Lua teve. Porque eu achei legal quando ela fala é só bonito, porque a poesia ela não pode ser só bonita. A poesia ela tem peso, ela tem uma carga. E, de fato, o que a Lua falou é real, porque tem haikais que eles são meramente descritivos, como se fosse uma descrição técnica científica. Tem haikais assim. Não é de todo, que não são nem bonitos, eles são descritivos, né? Se você pegar os primórdios dos haikais, assim, os mais clássicos e tal. Então, eu acho essa discussão super legal, e por isso que eu quis trazer ela na roda. Não para constranger a Lua. Que bom que você fez as duas coisas. Você conseguiu muito mais do que só trazer a discussão. Não, Você mas eu conseguiu queria me trazer essa constranger. discussão justamente por isso, assim. Eu queria até ouvir do Gui isso, porque eu achei muito curioso essa conversa que eu tive com a Lua hoje à tarde, assim, e eu queria trazer isso para cá, porque eu acho que combina muito com o que a gente está falando. Sim, eu entendo muito também a Lua, porque os haikais tradicionais, como o Tadeu falou, eles focam no aqui e agora. E ele te obriga a ficar só nele. Porque, na verdade, é toda uma filosofia por trás do haikai tradicional, né? De você não se preocupar com o passado, com o futuro, só aquilo que você está observando. E aí vira uma coisa descritiva mesmo, vira você tá falando, ali tem uma folha, tem um passarinho tomando água na poça, acabou, é só isso. Você não precisa ir além. Mas eu acho que o que é interessante dos haikais mais contemporâneos, das pessoas que escrevem haikai hoje, é que a gente está colocando roupa nova no haikai, né? A gente está trazendo mais camadas para uma coisa que... Exatamente, camadas, Guilherme, é isso. E a gente não enxergava, não sei, mas a gente está trazendo essas camadas novas e você não precisa ficar no haikai. Você pode ler e refletir e ir além do que está escrito, né? Você tem centenas de versos entre cada verso dos haikais, né? Entre dois dos versos de um haikai. É possível que me falte ainda muita sensibilidade, porque... Não acho, eu acho o contrário. Não, tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai ver uma obra, né, por exemplo, de um artista plástico, você olhar aquilo ali sem entender o conceito de fato, você não é tocado. Você olha, você pode achar bonito, mas você não é tocado. Então, assim, Ótima explicação. Talvez me falte um tanto dessa sensibilidade para entrar no conceito do haikai. Mas veja, o haiku, Guilherme, quando eu leio, tanto no momento do sarcasmo, da acidez e no momento amargo, os momentos de dores, de dor, ele me acessa. Você está entendendo? Ele me acessa. Então, assim, eu gosto mais do haiku do que do haikai. Eu entendo isso que a Lua falou pelo seguinte, eu não acho que falta sensibilidade, porque a arte, ela não necessariamente tem que ser explicada. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com a arte moderna, muita. Eu não sou um cara que morro de amores por arte moderna, porque é o que a Lua falou, não me toca. Eu gostei muito mais daquela exposição, Lua, que a gente foi do Van Gogh e do Portinari, do que ir no museu de Inhotim, de arte moderna, que o museu é maravilhoso pelo jardim e tal. Eu estou falando de mim, a minha experiência. Então, eu não acho que você interpretar assim, falta eu saber mais para me emocionar com isso. Eu acho que quando a arte vai por esse caminho, ela não é legal. A arte ela tem que emocionar por emocionar. Claro que o hábito de você ler estilos, por exemplo, quando você está acostumado a ler ficção, a vida inteira lê ficção, quando você pega um livro de poesia, ele é diferente. Você precisa ter, tanto que a Lua, que do casal, eu e ela lê muito mais poesia. Quando eu falo, a gente vai entrevistar fulano, o que ele escreve? É poeta, nossa, que delícia. Aí ela curte muito, ela vibra com a poesia. Então eu entendo aqui a relação de amor que a Lua tem, e que eu tenho certeza que muitas pessoas que vão na livraria procurar haikais achando que são poesias curtas, meras, simplesmente poesias curtas, vão nesse mesmo ímpeto. Nossa, eu vou me emocionar com os livros. Tanto que a Lua, por exemplo, comprou o Manuel de Barros, que é poesia livre e que é maravilhoso, e eu tenho certeza que mexeu muito com ela. E quando chega um Leminski que mexe particularmente comigo muito, mas tem muita poesia também que parece que está faltando, né? Fala, acabou, parece que tem mais coisa aqui. Para quem está inserindo na literatura, fica de fato meio confuso, assim. Talvez até seja uma das propostas também do haikai. Mas o que eu acho muito interessante quando o Guilherme fala do haikai
contemporâneo de colocar uma roupa nova é que o haikai clássico, ele não tinha a carga imagética que nós temos. Hoje, tudo tem foto, tudo tem filme, tudo é visual. E quando você tem um haikai descritivo, você só sabia como que era a Sibéria se você fosse ler um livro sobre a Sibéria. Você não tinha um acesso, você não conseguia ver uma foto da pessoa. Então, quando você descreve a neve, pode parecer muito cru para nós hoje, mas a literatura conseguia fazer com que a neve entrasse num país tropical e as pessoas conhecessem a neve. Então, a gente não pode esquecer isso também. A nossa contemporaneidade, ela é tecnológica. A gente está em todos os lugares do mundo há segundos. E na época clássica, a gente não tinha isso, né? Então, acho que esse também é um ponto importante a gente pensar. Ótimo, ótima observação. Vou ler um texto aqui para a gente... E finalmente, já são mais de 1 hora quase. Vai bater 1 hora o programa. Partiu. Que papo bom, né? Dá vontade de ficar aqui até mais tarde, não dá, Lu? Delícia. Nem vi pensando, gente. Mesmo depois de todo o constrangimento que eu passei aqui. Olha, se você quiser, eu corto tudo isso, então. Não quero não, porque eu não vou fazer isso. Eu quero que as pessoas vejam a minha maldade. Que você também é capaz disso, entendeu? É bom que eles vejam a realidade, É bom que eles entendam a realidade. Né? No próximo programa, ela já vai ver o histórico do WhatsApp nosso para ver o que ela vai falar de mim. Lá, gente, quem ouviu, por favor, depois se manifeste lá, me manda um DM, por favor, que eu quero saber a opinião de vocês sobre essa situação. Se eu constrangi ou não a Lu. Hashtag constrangeu bem. O haikai de número 14 partiu sem adeus. O menino que eu amava foi morto por Deus. Sensacional, né? Isso aí A gente tem que ficar respirando. Nossa, isso mostra tanto a realidade da gente. Só deixando claro que não foi Deus que matou o menino. Gente, por favor, vamos interpretar. Por favor, Conheçam metonímia, estudem metonímia. Vamos interpretar. Ô, Lua, mas pode falar, desculpa. Não, é só isso. A gente está indo para a reta final e agora chegou aquele momento esperado, aquele momento lindo do Rabiscos. A gente montou um quadro inédito, Gui, que a gente teve a ideia e alguns lugares estão copiando a gente, que é um bate-bola. A Lua vai falar uma palavra e você vai devolver outra. Você vai ver depois por aí. Eu quero dizer, para eu ficar mais constrangida nesse programa, que eu que trouxe esse quadro. Mas ele faz muito sucesso e ele é maravilhoso. Riscos e Rabiscos chama. Isso. Então, se você vê alguém copiando a gente, por favor, gente, não manda uma DM lá que a gente vai denunciar. Então, bate bola, tá, Gui? Vou te dar uma palavra, você me devolve outra. Primeira coisa que vier, né? Isso. Manda bala. Salvação. Tábua. Infância. Mãe. Prazer. Amor. Dor. Pai, é o que veio. Armário. Naftalina. Uau! Naftalina. Bom. Quem quer ficar com o dia de naftalina? Ninguém. Sensacional. Não, adorei. Foi muito bom naftalina. Por favor, se alguém gosta de naftalina, sério, vamos atualizar os... Unfollow. Roleta do unfollow. Gui, você gostou do papo? Eu amei o papo. Eu queria ler um texto para vocês também. Por favor, muito obrigada. Na verdade, eu escrevi esse texto para um evento que eu vou participar essa semana. Mas como eu acredito que o podcast vai sair depois, então eu posso ler que já vai sair. O podcast vai ser terça que vem. Mas então a gente está tendo acesso ao texto antes do evento. Que honra, obrigada. Muito bom. Tem um evento sobre o orgulho LGBT, sobre o mês do orgulho, que eu fui convidado aqui na minha cidade e eu escrevi esse texto para ler lá.
Eu quero ler para vocês, para a gente fechar. A gente vai fechar com Vai chave de ser, ouro. vai ser lindo. Por E favor. deixar essa mensagem. O título do texto é Nós por Nós. Junho, mês do orgulho LGBTQIAP+. Soa tão bonito na boca de todo mundo quando a gente não sabe o que as intenções escondem. As intenções sempre escondem. Agradecer porque milhões de marcas estão pintadas de arco-íris? Por quê? Se de julho a maio o orgulho não vende mais, há ganhos reais? Eu não sou uma campanha de marketing. Eu não sou só uma causa. Eu sou uma pessoa. Todas as pessoas LGBTQIAP+, merecem mais respeito do que 30 dias de desconto, quando há desconto. Agradecer pelos espaços que aos poucos se abrem, pelas cabeças que aos poucos se abrem, pelos punhos que aos poucos se abrem, pelas bocas que aos poucos se abrem. Nós queremos mais, nós merecemos mais. Que tudo que está aberto hoje seja semente para escancarar todo o resto. Vocês nos devem isso. Pelas pessoas homossexuais consideradas doentes até 1991. Pelas pessoas transexuais consideradas doentes até 2019. Pelas pessoas bissexuais, assexuais, intersexuais, pansexuais. Pelas pessoas não binárias, pelas pessoas queer. Por pessoas que não se sentem representadas. Se há vitórias a comemorar, estas pessoas merecem uma fatia do bolo. E não. O orgulho não é só sobre amor. É sobre não ser confuso, confusa, confuse. É sobre ter o direito de ir ao banheiro em paz. É sobre estar em família onde as pessoas formam famílias de verdade, tradicionais ou não. É sobre ter os próprios pronomes e nomes pronunciados corretamente. É sobre não precisar de amor e ou de sexo para ser alguém. É sobre não ter o próprio corpo mutilado para adequar-se aos outros. É sobre querer e poder redesignar-se também. Há muito mais sob esta ponta de iceberg chamada amor. Por todas estas razões é que a luta não cessa, nem quando junho termina. Se para as milhões de marcas arco-irizadas nós perdemos o valor de mercado no dia 1º de julho, para nós mesmos, é precisamente neste dia que nossos corpos e corpas ganham mais dimensão. Somos nós por nós. Uau. Uau! Obrigada, Guilherme. Muito obrigada, de verdade. Fechamos bem, Lua. Queria tanto que as pessoas ouvissem, sabe? Ouvissem. O que eu falei de acessar, sabe? Queria tanto que as pessoas fossem acessadas. Escancarem os ouvidos e ouçam. Gui, onde que encontra o seu livro para comprar? O meu livro, ele está disponível no site da Penalux. Ele está disponível comigo, para quem quer autografado, físico. E ele está disponível na versão Kindle, na Amazon também. Então, vou deixar o link aqui também para o pessoal. Vários lugares aí para o pessoal achar. Para o pessoal te achar, e-mail, Instagram, como é que o pessoal te acha? Pode ser pelo e-mail, guilhermefaniceto@gmail.com, e pode ser pelo Instagram, @guilhermeaniceto. Só me mandar uma mensagem lá e a gente vai conversar. Obrigada. Lua, meu amor, obrigado por estar com você mais um dia, depois de 2 programas sem você. Um prazer dividir esse momento contigo. Tá bom, depois a gente conversa em off, Tadeu. Gui, obrigado, viu, Gui? Nossa, que papo bom, que vibe boa, que energia legal a gente falar sobre tanta coisa produtiva, tanta coisa rica. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, Tadeu e Lua, pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade, por ter recebido esse convite da Lua e de você, Tadeu, que eu admiro muito a Lua e depois, ou por consequência, passei a admirar você, porque você gosta da Lua, então se você gosta Ah, que linda! E eu só tenho a agradecer. Foi muito, muito, muito bom essa conversa, muito boa essa conversa, esse papo que a gente teve, muito rico, e eu espero que as pessoas tenham ficado aí com uma semente no coração, e se não para ler os meus textos, a minha poesia, pelo menos para ler mais poesia, mais haikais, para ler mais autores LGBTQIA+, essas pessoas precisam ser escutadas, né? E é isso que eu quero fazer. É isso, e fez muito bem. Obrigada, Guilherme. É isso.
Pessoal de casa, quinta-feira, Carol Pedrosa com a cabine do filme. Dúvidas, sugestões, reclamações, podcastrabiscos@gmail.com ou lá no Instagram, podcast Rabiscos. Se você está ouvindo no Spotify, dá uma notinha para a gente lá, 5 estrelas para fortalecer o corre. Se você está ouvindo no Deezer, favorita lá, curta, compartilha, que ajuda a gente demais. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite.